Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando o estudo do livro De Todo o Coração, do Luciano Subirá, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Estamos ainda no terceiro capítulo, que tem como título Escravo por Amor. Nós já passamos por vários subtítulos, certo? A frase principal desse tema, né, escravo por amor, é de João Calvino. Nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo. E hoje o subtema que vamos falar é renunciar à liberdade. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, querendo, ó Deus, aprender mais a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que estamos falando a respeito de amor, a respeito de renúncia, entrega, Senhor, escravidão, né? Vimos que não temos direito sobre a nossa própria vida, porque é tudo emprestado, porque tudo pertence ao Senhor. Então continua, Deus, falando aos nossos corações. Vem com teu amor, com a tua graça e nos direciona. Em nome de Jesus, amém. Então, renunciar à liberdade. A primeira coisa que o escravo por amor faz, era renunciar à liberdade a que tinha direito. Porque ele tinha direito de ser livre após 7 anos, né? E aí ele decide, por vontade própria, permanecer como escravo, permanecer na servidão. E isso nos mostra que ele de fato se tornou escravo por amor. Então aqui se estabelece o primeiro paralelo. Nossa experiência com Cristo abrange além dos ganhos, perdão de pecados, salvação eterna. É um firme compromisso, abrir mão do controle de nossa própria vida para viver em plena rendição ao senhorio dele. Então, a gente não quer somente o que? Viver ganhando, né? Porque não é não é uma visão de que eu preciso me dar bem, eu preciso ganhar. Não, a pessoa escolhe viver nesse tipo de escravidão porque ela sentiu que o amor do seu Senhor para com ela. E é isso que nós devemos sentir quando nós olhamos para Cristo, o amor do nosso Senhor Jesus para conosco. E aí eu decido me entregar, me render, me colocar no controle das suas mãos. E aí eu não fico olhando só a parte que eu ganho, que é o quê? O perdão dos meus pecados, a salvação eterna, né? Os galardões. Eu não fico olhando para isso, eu não fico parado nisso. Não, eu tenho esse entendimento de que é muito mais. O entendimento do senhorio de Cristo tem sido roubado da atual geração de crentes. E isso é verdade. As pessoas têm pregado somente o quê? Os benefícios, somente se dar bem, somente em receber algo do Senhor. Pregamos que as pessoas precisam aceitar Jesus como Salvador, mas o ensino bíblico vai muito além. Devemos reconhecê-lo como Senhor. E aí é importantíssimo, não é somente o Salvador. É claro que a consciência de nos rendermos ao seu senhorio é a salvação. Contudo, a palavra de Deus enfatiza que ainda assim devemos confessá-lo como Senhor para sermos salvos. Mais uma vez, Deus indica que não forçará ninguém a nada. Quem faz a confissão é o próprio homem, certo? Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10.
Romanos 10, 9 e 10. Abre a sua Bíblia aí e vamos ler. Pois se você confessar com os seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que se confessa a sua salvação. Viu só? Então, nós devemos o que? Confessar. A palavra grega aqui, traduzida por Senhor, é kuros, que significa supremacia. De acordo com o Strong's, Kurios é aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão, mestre, senhor, o que possui e disposição de algo, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, o mestre. No Estado, o soberano, príncipe, chefe, o imperador romano, é um título de honra de expressa respeito e reverência com o qual os servos tratavam seus senhores, tá? Então, é o que? É um dono, um tudo, que é supremacia, quer dizer que ele é o ser supremo, certo? Então, esse senhor aqui quer dizer que ele é o seu dono, o seu tudo. Sem ele, você não existe. Essa é a verdade. Então, o ato de confessar a Cristo como Senhor, portanto, é o reconhecimento da essência da redenção, certo? Admitir que Ele nos comprou das mãos de nosso credor, tá? E fez-nos propriedade sua, parte de nós a decisão de não receber a liberdade, mas permanecer servos, agora sob o domínio de Deus. Isso significa que nos tornamos seus servos porque Ele pagou o nosso preço, mas também porque entendemos o que Ele fez e decidimos viver sob seu senhorio. Por que nós decidimos viver sob o senhorio de Jesus? Porque o fardo de Jesus é leve e o Espírito Santo ele constrange os nossos corações e ele nos mostra o quão importante é essa entrega e essa rendição ao Senhor, porque nós não somos nada diante do Pai, diante de Jesus, nós não somos nada, mas para Deus nós temos muito valor. Para Deus nós temos muito valor porque nós somos o que? Feitos à semelhança dele. Não somos iguais, mas somos feitos à semelhança dele. E quando ele se propôs a nos criar, ele viu graça. Ele, a partir daquele momento, ele já havia derramado graça sobre nós. Então, Senhor de Jesus, ele não iria se entregar na cruz, passar por todo aquele sofrimento, passar por tudo aquilo, se não tivesse amor, se não valesse a pena, sabe? Porque não é a maneira que eu acho que Deus deve fazer, né? Porque Ele é soberano da maneira dele, não é da minha maneira, certo? Então, quando a gente consegue entender isso, fica muito mais fácil de se entregar, porque quando a gente não está sob o domínio do senhorio de Deus, né? A gente sabe que não nós estamos sob o senhorio do inimigo, do diabo, entende? Então, essa é a diferença, porque o diabo, ele nem pergunta se a gente quer. O Senhor Jesus pergunta, o Senhor Jesus está à porta, o Senhor Jesus está ali
conosco, né? Nos guiando, nos deixando decidir. O diabo não. Ele quer que nós sejamos escravos do medo, da mentira, né? Ele quer que é, é, que nós é, sejamos condenados junto com ele. Essa é a vontade do diabo. Então, na confissão de Jesus como Senhor está também implícita a renúncia voluntária da liberdade. Então é uma renúncia, eu renuncio à minha liberdade de ficar escolhendo, a minha liberdade de tomar decisões, porque eu quero que fazer a vontade do meu Deus, fazer a vontade de Jesus na minha vida. Caminhar com Cristo consiste em desistir de ser dono da própria vida e entregar o controle absoluto a Deus. Mesmo quando Ele delega o controle às nossas mãos, nós perguntamos que botão apertar, de que forma, com qual intensidade, quando. Temos liberdade para tudo, mas nada queremos sem a direção, condução e a supremacia do nosso Senhor. A liberdade de escolher não pertence a nós mesmos, mas a Ele. E a única liberdade que nos interessa é fazer caminhar conforme a vontade dele, fazer o que ele deseja. Porque eu sei que as minhas vontades, os meus desejos, as minhas ambições não funciona, não condiz. Pelo contrário, só me faz quebrar a cara. E eu acredito que todos nós, quando tomamos uma decisão e essa decisão não está de acordo à vontade de Deus, nós só quebramos a cara. Caminhar com Cristo consiste em desistir de ser dono da própria vida e entregar o controle absoluto a Deus. E é assim que eu quero caminhar com Cristo. Eu quero desistir de ser de ser responsável por mim mesma. Não, eu quero deixar Cristo ser responsável por mim. Eu quero deixar Cristo ser o meu dono absoluto. Muitas pessoas procuram adaptar o evangelho à sua vida, mas isso nada mais é que impossível. Não tem como eu obedecer só uma parte da Bíblia. Ou eu obedeço tudo, ou eu não obedeço nada. Ou eu entrego tudo, ou eu não entrego nada. Porque Deus, ele não gosta das coisas pela metade. Deus não gosta de ser segundo na vida de ninguém. Deus, ele não quer ficar em segundo plano ou só chamá-lo quando eu precisar de alguma coisa, porque ele não é o gênio da lâmpada para ficar fazendo só as minhas vontades. A nossa vida é que deve ajustar-se ao Evangelho e aos princípios divinos, nunca o contrário. Entrar no reino de Deus é muito mais sério e profundo do que a maioria de nós percebeu. Envolve cessão total e restrita. Para entranhar a profunda dimensão de entrega demandada pelo ato de compra do resgatador, gostaria de fazer uma pergunta importante e analisar biblicamente a resposta. Tanto a pergunta como a resposta envolvem verdades que deveríamos não apenas depreender bem, mas pregar a outros. Olha só a pergunta que o Luciano deixa aqui. Quanto custa o reino de Deus? A resposta é tudo que você tem. Mas veja aqui o que ensina Jesus em Mateus 13, 44 ao 46. Vamos ler aqui. O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo.
O reino dos céus é como um negociante de pérolas que descobriu. Não, peraí. O reino dos céus é como um negociante de pérolas em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la, certo? Então, o que significa vender tudo para adquirir o reino de Deus? Prefigurado aqui no campo e na pérola. Nós sabemos que a salvação não pode ser comprada, certo? Por ninguém. É uma dádiva, é um dom gratuito, é uma graça. Então, na verdade, foi Deus que, pela morte de Jesus Cristo na cruz, nos comprou. Temos, porém, que reconhecer a redenção divina, o resgate de nossa vida por meio de uma confissão. Isso Deus não faz pelo homem. Deus deixou o campo ou a pérola para serem encontrados, mas definiu uma entrega que precisa ser feita por parte do próprio homem. Em outras palavras, ele não reivindica o direito de dono, enquanto o homem não se entrega voluntariamente como escravo. O que está querendo dizer aqui? Que a graça, né, a salvação, certo? O Senhor Jesus foi lá e, de fato, isso é de graça, é para todo aquele que crê no Senhor Jesus, certo? É isso que está dizendo aqui. E isso é, de fato, gratuito, é um dom gratuito de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para ninguém se vangloriar. Então, é algo que o Senhor Jesus, juntamente com o Pai, foi lá e executou e fez. Não questionou você e nem a mim. Ah, vocês querem a salvação? Não, porque não havia o que questionar. Eu quero ir lá e eu vou fazer. Foi isso que Jesus fez, junto com o Pai. Só que, beleza, só que o que vem junto é muito mais do que só a salvação. Só que para eu ter as outras coisas junto comigo, aí é uma outra circunstância, que é para eu ter o reino de Deus, eu preciso entregar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Lembra que eu falei para vocês que é possível começar com um amor pequeno, um amor fraternal, um amor, eu gosto de você? É possível sim. Só que esse amor, ele precisa o quê? Ser crescente. Ele precisa crescer. Porque se ele manter o mesmo amor fraternal, você não está deixando o Senhor Jesus ser o seu Senhor. Você não está o quê? Se entregando voluntariamente como um escravo por amor. Não, porque é isso que o Senhor Jesus espera de você. Ele espera de você a entrega total. Ele espera de você que você se derrame na presença dele e se entregue voluntariamente tudo o que você tem para ele. Desde os seus filhos, o seu marido, tudo, tudo. Não fique com nada, porque tudo é emprestado. A sua casa, os seus bens, os seus recursos, tudo é para ele. Mas isso tem que partir de você, para que você tenha o reino de Deus, para que você possa entrar no reino de Deus. É justamente um ato de admissão que personaliza tudo. O que Jesus fez por toda a humanidade torna-se real para nós que o confessamos como Senhor. O direito divino de posse sobre tudo o que somos e temos é então validado. Como? Não apenas pelo nosso desejo de que Ele nos tenha por completo,
mas pela manifestação desse querer em uma confissão de seu senhorio. Então, a gente confessa e a gente entrega. É como se o Senhor explicasse na parábola que nossa oração de aceitação de Cristo não se firma apenas sobre palavras, mas sobre a venda efetiva e voluntária de quem somos e tudo o que temos. A confissão exterioriza a renúncia da liberdade. E é importante lembrar, tal confissão deve ser acompanhada pelas atitudes de servo. Não adianta eu confessar que eu entrego, eu me rendo aos teus pés, eu canto isso, eu falo isso, eu oro isso, mas eu não vivo isso. Opa, você não está sendo o quê? Servo. Você não vive, não obedece, não se entrega de verdade. Mas eu canto, eu leio, eu faço tudo, mas eu só não pratico. Não. Primeiramente, precisamos crer no que ele fez para adquirir direitos de dono sobre nós, ou seja, compreender o que de fato é redenção. Esse entendimento, então, conduz-nos a confessar que não somos mais donos, ou melhor, a desistir de sermos donos, certo? Então, primeira coisa é confessar, ter o entendimento do que foi a redenção. Opa, então quer dizer que eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. E Ele só está esperando a minha entrega para agir na minha vida com total liberdade e eu viver uma vida por amor a Ele. Opa, pera lá. Esse é o entendimento. Além de atestarmos que Ele nos possui porque pagou nossa passe, pagou nosso preço, estamos admitindo que quem nos comprou é simplesmente o melhor dono que se poderia ter. Com certeza, porque eu não quero ficar nas mãos do inimigo, eu não quero continuar presa numa coisa que só me leva para o inferno, só me leva para coisas ruins, só me leva para me sentir mal a cada dia, a me sentir usada, a me sentir menosprezada, inferiorizada, porque é isso que o diabo quer de nós, sabe? Nos manter cativos, nos manter dependentes emocionais, nos manter dependentes uns dos outros, nos manter presos nos vícios que nos domina. A gente pensa, não, eu que estou dominando, não. E vício de todas as circunstâncias. Tudo que nos prende, tudo que se coloca à frente de Deus é vício. Sabe, eu não quero isso para mim. Eu quero, com certeza, servir ao meu Deus, servir ao meu Senhor Jesus e ter totalmente essa convicção e decisão, decidir, certo? Porque Ele pagou um alto preço por mim. Ele me amou primeiro. Ele se deu, ainda que eu nem estava viva. Ele foi lá e se deu por mim e por você também. E por todas aquelas pessoas que já morreram, e por todos aqueles que viveram naquela época, por todos que viveram antes, durante e depois. Há quantos anos já tudo isso e nós estamos aqui, de fato, nos entregando todos os dias. Muito melhor que nosso antigo dono, obviamente, mas muito melhor do que nós mesmos como donos. Estamos declarando legítimo o senhorio dele. Jesus é o nosso único proprietário. Em suma, o reconhecimento de que ele passou a ser nosso dono implica não apenas sermos transladados do domínio das trevas, mas uma desistência de continuarmos a ser donos de nós mesmos. Essa entrega é que compra o campo ou a pérola, porque essa é a entrega de verdade. Essa é a entrega
você vai lá e dá tudo para ter essa oportunidade com o Senhor, certo? Portanto, servir a Cristo depende necessariamente de desistir de tudo o que somos e temos para viver de forma intensa e devota a Ele. E é isso que o apóstolo Paulo declara aqui, ó, Filipenses 3, 7 e 8. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom, mas por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. Eu li o versículo 9 também. Então, a gente, quando a gente olha, a gente nem se lembra só da salvação, da vida eterna, não, porque a gente quer tanto caminhar com Jesus, tanto estar junto de Jesus, que a gente só quer viver para Cristo. Viver para Cristo, isso é um lucro tremendo, certo? E assim, as outras coisas, aquilo que está aqui, se torna tão pequeno perto do que você pode viver com o Senhor, que você nem se preocupa mais quando você de fato se entrega, quando você de fato se prostra, quando você de fato entende que aquilo está ali, ou aquela pessoa está ali, ou aquela coisa está ali, para que você possa o quê? Se achegar mais a Deus. É a maneira de você estar mais próximo do Senhor quando você se dá em amor a outra pessoa. Mas você se lembra o quê? De olhar para aquela pessoa e encontrar Jesus no meio dela. Porque se você sabe que Jesus morreu na cruz por ela. Por isso que pessoas acabam tendo coragem, vamos dizer coragem? Podemos dizer coragem, mas vontade, coragem de estar ali com com aquele povo que persegue a igreja, com aquele povo que busca fazer mal às pessoas, sabe? E aí ela começa o quê? Quando a gente ora, bem que é assim mesmo, né? Quando a gente ora por alguém ou por um determinado país, por um determinado lugar, ou por pessoas próximas de você, o que que acontece? A gente acaba vendo o que Cristo fez por elas, o quanto Cristo as ama também. E aí, Jesus, ele fala assim, quando nós oramos por pessoas, eu sinto o quê? Eu sinto que é como se nós se derramasse um pouquinho de amor por aquelas pessoas. A gente cria compaixão, misericórdia por aquele povo, por aquelas pessoas, né? Pela situação, ao ponto de muitas vezes você ser o voluntário para ir, para pregar a palavra, para fazer alguma coisa, porque existe sempre alguém precisando, sempre. E muitas vezes é você que tem que fazer alguma coisa. Quem está do lado aí do seu vizinho é você. Quem está do lado da pessoa que está trabalhando contigo é você. Não sou eu que estou aí do lado dela. Eu não nem a conheço, mas as pessoas que estão aqui ao meu lado, o Senhor vai cobrar de mim. Você amou, você orou pela vida delas, você acompanhou
Você cuidou delas, porque, como o pastor falou domingo mesmo, pregou sobre aquela parte da seara, né? Olha, vede, os campos já estão brancos, né? Para a ceifa e tal. De fato, o Senhor precisa de nós, precisa de trabalhadores. E nós precisamos o quê? Orar e pedir por mais trabalhadores. A gente precisa se deixar, se render, se entregar, viver os planos de Deus, os propósitos de Deus. Muitas vezes a gente se prende tanto aos nossos sonhos, às nossas vontades, mas e aí? Qual é o fundamento de tudo isso? Para que você quer ser uma médica? Para que você quer ser um, uma pessoa que presta um bom atendimento? Para que você quer ser uma professora? Para quê? Qual é o intuito de tudo isso? Porque se não for para servir a Deus, de nada vale. De nada vale. Se não for para fazer a vontade de Deus, de nada vale. Se não for para viver os planos de Deus, de nada vale. Para que você quer ser uma boa mãe? Para que você quer? Para quê? Qual é o intuito, né? E é isso. Se a gente não se dá para o Senhor ser, como o pastor falou domingo, nós somos somente as luvas. Ele que é o médico, ele que é o professor, ele que é o mestre, ele que é, né, o nosso Senhor. E ele quer nos usar, ele quer a soberania dele implica em nos colocar a par. A oração de Jesus foi que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Por que não nos tirar do mundo? Porque o mundo precisa de luz. E quem são as luzes? Somos nós que temos o Espírito Santo dentro de nós. Ah, e o Senhor é a luz do mundo? Sim, Ele é a luz. Mas nós também somos a luz porque temos Ele em nós. Continuando aqui, atente para esta frase: por causa dele perdi todas as coisas. É claro que o apóstolo não estava reclamando que as coisas foram arrancadas dele, apenas destacava que perdeu tudo por amor. Em outras palavras, ele desistiu, ele abriu mão de tudo por Jesus. É esse coração de amor ardente que legitima a obediência. Tá vendo? É aqui que a gente pode ver o amor de Paulo para com Jesus. Porque Paulo, ele agiu, ele não ficou só em palavras, ele deu continuidade àquilo que ele de fato buscou, certo? João Calvino, um dos grandes reformadores, declara em O Livro dos Salmos: a obediência forçada ou servil não é de forma alguma aceitável diante de Deus. Tá vendo? Forçada ou de qualquer jeito, servil, dura, não é de forma alguma aceitável. Não é assim que o Senhor quer. Ele também afirma: verdadeira obediência apropriadamente se distingue de uma constrangedora e escrava sujeição. Todo o serviço, pois, que porventura os homens ofereçam a Deus, será fútil e ofensivo, e seus olhos, a menos que, ao mesmo tempo, ofereçam a si próprios, e além do mais, esse oferecimento por si mesmo não é de nenhum valor, a menos que seja feito espontaneamente. Então, não pense que Calvino negava a relação que apresento entre os escravos por amor e a obediência. Na verdade, ele a justificava. Se falarmos só de escravidão, sem o conceito de amor, não teremos o quadro completo.
A obediência deve ser uma expressão espontânea de nosso amor ao Senhor. Amor que nos fez almejar seu senhorio, anunciar publicamente que pertencemos a Ele e renunciar à liberdade para servi-lo. Então, é isso, quando nós amamos, nós obedecemos. Tá junto essa sem amor não há obediência. Eu vejo assim, há o quê? Há uma imposição, né? Por que quando o Senhor fala aos maridos, ele fala, ame as suas esposas? Porque quando elas vão receber o amor dos seus maridos, automaticamente elas vão ter total alegria em se submeter àquilo que os maridos estão, né, tentando guiá-las. E porque é isso. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Porque eu sinto o amor dele por mim. Então, para que eu me coloque à disposição, fica muito mais fácil, porque eu sinto o amor, eu sinto o cuidado, eu sinto a ternura, eu sinto ele me guiando, eu sinto ele me protegendo, ele tá junto de mim, eu sinto, então eu não quero sair dos pés, eu não quero sair da presença. Quando Moisés subiu ao monte, ficou lá 40 dias, se Deus não manda ele descer, desce porque o povo tá lá, tá fazendo tudo errado. Ele nem teria descido, ele nem queria sair dali. Quando ele entrava lá na presença de Deus, ele nem queria sair dali. Porque é algo maravilhoso você entrar na presença de Deus. Você acha mesmo que quando alguém sentava lá para ver Jesus, se Jesus não tomasse a iniciativa de vamos agora, porque o povo tem que se desmandar, tem que fazer outras coisas. O povo não queria sair dali de perto de Jesus, o povo queria ficar ali com Jesus. Quantos e quantos dias eles ficavam ali, seguindo Jesus o tempo todo, né? Então, vimos que primeiro vem a confissão, depois a renúncia da liberdade sem imposição. Essa consciência do senhorio de Cristo se encarrega de levar-nos a deixar de viver para nós mesmos. Que não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui, Atos 20, 24, diz assim: Mas eu não dou valor à minha própria vida, a menos que eu possa terminar a carreira e completar a obra que o Senhor Jesus me destinou a realizar. A obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Aleluia! Não somos mais senhores de nós mesmos e precisamos admitir, atestar, legitimar, dizer que é essa a posição que desejamos. Nós precisamos fazer isso. Não estamos mais no controle de nossa vida e esse lugar é plenamente seguro. Não vale a pena liberdade nenhuma que não seja sob o senhorio de Cristo. De verdade. Não há lugar melhor do que a casa do nosso amo, a quem não apenas dedicamos trabalho, mas aprendemos a amar. Não abdicamos de liberdade por imposição, mas voluntariamente. Afinal, ele nos amou tanto que despertou amor em nós. Aleluia! Aceitamos que ele nos compre porque queremos ser dele. Aí entra a parte prática. Nesse ambiente de renúncia e da liberdade, ergue-se um objetivo: viver não mais para nós mesmos, mas para o nosso dono e pelo que a ele importa, certo? Como escravos de Jesus, nosso desejo deve ser cumprir a sua vontade e não a nossos próprios planos e desejos. Tá vendo? Não mais a minha vontade. Tiago 4, de 13 a 15, que diz assim:
13. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã vamos a esta ou aquela cidade, ficaremos lá um ano e exploraremos um negócio lucrativo. Como é que sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que aparece por um pouco de tempo, agora mais, logo desaparece. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, é se o Senhor quiser. Ser escravo por amor significa tanto renunciar à própria liberdade, quanto viver para satisfazer a vontade de nosso Senhor e Salvador. A obediência aparece como consequência, tá vendo? Antes de passar ao tema obediência, quero dirimir uma possível dúvida. Gálatas 5:1. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Se estamos falando de renúncia à liberdade, por que é que Paulo cita uma liberdade a qual devemos nos apegar? São assuntos distintos. O apóstolo falava de ser livre da escravidão anterior a Cristo, que era a escravidão do pecado, escravidão do medo, que era o que é, né? O que o diabo quer nos entregar, quer nos dar. O apóstolo falava de ser livre disso. E o que se aplica tanto aos que estavam colocando-se novamente sob a lei mosaica, como também aos que se submetem mais uma vez à vida de pecado. Ou seja, Paulo discorria sobre ser livre do pecado e não sobre simplesmente viver livre, fazendo o que se quer. Mas, quando se quer, né, à torta e à direita, de qualquer jeito, você vai lá, eu quero fazer agora, eu vou e faço. Não, isso não é liberdade. Depois de Cristo nos comprar, seria contradizer o que ele mesmo disse quando chamou os cristãos de escravos de Cristo, que está lá em 1 Coríntios 7:22. O apóstolo não avalizava uma vida libertina, como se fôssemos donos de nós mesmos, tá? Não é isso aqui que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que nós não sejamos mais escravos daquilo que nos prendia. É o cigarro que te prendia, a pornografia que te prendia, é, é, pegar a coisa dos outros, invejar as coisas dos outros, isso te prende, né? Falar palavrão, isso te prende. Tudo aquilo que está no lugar de Deus. Se isso te prende, você está sendo escravo dessa coisa. Não perdoar te prende, porque quando nós não perdoamos, nós não queremos estar junto da pessoa, nós não queremos conversar com a pessoa, nós não queremos olhar para a pessoa, nós não queremos estar no mesmo ambiente que a pessoa. Ela está sendo seu Deus. Cuidado. Bom, a liberdade para a qual Cristo nos libertou é aquela em que vivemos livres das cadeias do pecado, o que não muda o fato de que fomos comprados e passamos a ser vilo. Somos livres do antigo dono e livres para decidir pela orelha furada. Então viramos escravos por amor. Agora veremos que a vida de obediência é uma expressão dessa renúncia à liberdade, de um servo que amou muito ao seu Senhor. Então, nós vamos encerrar aqui, né, esse trecho. E aí, no próximo áudio, nós vamos finalizar o capítulo 3, graças a Deus. E vamos falar mais que adoração, obediência. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer o quê? Obediência. Quando nós amamos, nós obedecemos. Mas quando nós não amamos, não adianta. Nós não obedecemos.
Deus eterno, Pai de amor, nós queremos, ó Pai, te servir, queremos te obedecer, queremos viver a tua vontade, ó Pai. Queremos, ó Deus, refletir na tua verdade, ó Pai. Te honrar com o que sou, ó Deus, te honrar com a minha vida. E em tudo, ó Deus, te adorar. Nos ensina, Pai, a viver dessa maneira, Senhor, nesse estilo de vida, de entregar tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu vier a ser ou ter, ó Pai, que possa ser tudo teu, ó Deus, dentro do meu coração, porque eu já sei que é tudo seu, Senhor. Todos nós aqui sabemos que já é tudo seu, mas que nós possamos, ó Deus, ter essa convicção, ter esse direcionamento, ó Pai, e saber, ó Pai, que nós não temos nada aqui. Tanto que nu a gente vem a este mundo e nu a gente vai embora. Quando a gente morre, a gente não leva nada. Muitas vezes a gente quer ter tesouros, né, aqui nessa terra, que não é pecado, claro que não. Mas a gente esquece de onde nós devemos ter os nossos olhos, de onde nós devemos de fato ter tesouros, que é lá no céu. Aqui nós somos forasteiros, estrangeiros, estamos em terra estranha, Senhor. Abre, Pai, os nossos olhos e o nosso entendimento, que o que é mais importante para o Senhor são vidas, vidas é o mais importante. Nós possamos, ó Deus, ter o nosso coração de fato disposto a cumprir o teu chamado. E o teu chamado principal é levar a tua palavra onde quer que nós formos, é sermos luz onde quer que nós estejamos, onde quer que o Senhor nos tenha colocado. O Senhor tirou Abraão de uma terra muito abençoada e o Senhor a colocou numa terra totalmente amaldiçoada, que foi a terra de Canaã. Era uma terra amaldiçoada. Mas eu vejo que Abraão ele foi lá para ser luz. Ele foi lá para abençoar aquela terra, porque era uma terra que manava leite e mel. Mas como ela estava amaldiçoada por causa de Canaã, não era uma terra que estava sendo bênção. Então, ó Pai, por isso que nós estamos aqui, para ser bênção, para ser luz a essa terra amaldiçoada, a essa terra que está coberta de pecado, que está vivendo tempos horríveis, a essa terra que dá frustração no nosso coração de estar aqui ainda. Eu me sinto assim muitas vezes. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor retarda a tua volta para que pessoas possam ouvir a tua voz, para que pessoas possam ouvir quem tu és, porque nós precisamos ouvir a tua voz, ó Deus. Os nossos corações vão encher, ó Pai, de amor, de esperança, de alegria. Quando nós ouvimos a tua voz, tudo muda, Senhor. Então, ó Deus, que nós possamos obedecer ao Senhor por amor, porque tem que ser por amor, que senão de nada vale. Cobre, Senhor, com teu sangue. Vem, Senhor, sobre nós. Dirige o nosso coração para que possamos obedecer, para que possamos cumprir a tua vontade, para que possamos viver a tua verdade, para que possamos ter essa visão, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.